Bem-vindo à mesa da sabedoria. A mesa está posta. Vamos abrir as Escrituras. Tem muita gente que começa a ler a Bíblia com boa intenção, mas para no meio do caminho. Não porque falta disciplina, mas porque começa sem saber o que está procurando. A Bíblia não foi escrita como um livro comum. Ela não se organiza como uma história linear que você acompanha do início ao fim sem parar. Ela também não é um conjunto de textos aleatórios. E definitivamente não é um livro de regras. Existe uma unidade ali, mas ela não é óbvia à primeira vista. Jesus nos dá uma chave importante para isso. No caminho de Emaús, ele começou por Moisés, passou pelos profetas e explicou que em todas as Escrituras falava-se a respeito dele. A Bíblia é a revelação de uma pessoa. Não é um detalhe, é uma forma de ler. De Gênesis a Apocalipse, existe um fio invisível costurando tudo. E esse fio é Jesus Cristo. Em outro momento, em João 5,39, ele diz: "São as Escrituras que testemunham de mim." Ou seja, antes de qualquer aplicação prática, a Bíblia está revelando a sua pessoa. Cristo não aparece apenas nos Evangelhos. Ele está sendo anunciado, preparado e apontado desde o princípio. Isso muda a visão do leitor, porque agora você não está lendo histórias soltas. Você está lendo uma história só, uma história de amor, uma história de redenção, uma história que começa na criação, passa pela queda, culmina na cruz e termina com restauração. A Bíblia é Deus revelando o seu plano para resgatar o homem. E no centro desse plano está o seu filho. Muita gente tenta começar entendendo tudo: leis, genealogias, profecias, e naturalmente se perde. Porque tenta entender tudo antes de conhecer aquele sobre quem tudo fala. É como ler um livro inteiro, sem saber quem é o personagem principal. Mas existe uma ordem mais simples. Primeiro você conhece Jesus. Depois você aprende a reconhecê-lo. Por isso, começar pelos Evangelhos não é uma dica prática qualquer. É uma decisão teológica. É ali que você vê o caráter de Deus expresso com clareza. Como escreveu Santo Agostinho: "O novo está oculto no antigo, e o antigo é revelado no novo." Sem Cristo, o texto parece fragmentado. Com Cristo, ele começa a se organizar. O sacrifício deixa de ser apenas ritual. A promessa deixa de ser apenas expectativa. A história deixa de ser apenas registro. Tudo passa a apontar para a cruz. De Gênesis a Apocalipse, existe um movimento contínuo: criação, queda, promessa e restauração. E no centro disso está Jesus. A leitura muda quando isso se torna claro. Você já não abre a Bíblia tentando dar conta de capítulos. Você abre tentando perceber o que está sendo revelado sobre Deus. Em Hebreus 1, 1-2, diz que Deus falou de muitas maneiras no passado, mas agora falou por meio do Filho. Isso não diminui o restante das Escrituras, mas coloca tudo em perspectiva. É como se, finalmente, a imagem ficasse nítida. A partir daí, o ritmo também muda. Você não precisa correr, nem tentar absorver tudo de uma vez. Um trecho pequeno já é suficiente quando você lê com atenção. E com uma pergunta simples: o que este texto está mostrando sobre quem Deus é? Antes de pensar no que fazer, vale a pena permanecer um pouco no que está sendo revelado. Porque a transformação não começa quando você faz algo com o texto. Ela começa quando você enxerga quem Deus é. Quando você enxerga com mais clareza quem Deus é, você começa a reconhecer a voz dele ao longo das páginas. É aqui que tudo muda. A Bíblia deixa de ser um conjunto de textos difíceis e passa a ser reconhecida como aquilo que sempre foi: um testemunho contínuo do plano de Deus para redimir o homem. E aos poucos, você percebe que não está mais tentando se orientar dentro de um livro, mas aprendendo a reconhecer a mesma voz em todas as páginas.
Se esta reflexão te ajudou hoje, salve este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se você quer continuar caminhando pelas Escrituras conosco, inscreva-se na Mesa da Sabedoria.